conversar agora com Suzana Kahn, ela é diretora da COP UFRJ. Estamos aqui numa feira de petróleo e gás, né? Eu queria começar te perguntando onde que essas agendas se conciliam do petróleo e gás com a transição energética. Olha, elas são agendas que estão caminhando praticamente junto, né? Quase que paralelo, porque toda a transição energética ela está, né, se utilizando de uma série de tecnologias que foram desenvolvidas exatamente para a indústria de petróleo e gás. Então, se você vê eólica offshore, que tem sido muito falado, toda a estrutura oceânica, marítima, boias, sensores, veio tudo, né, todo o conhecimento adquirido pela indústria de óleo e gás. Então, essa transição, né, não só a tecnologia em si foi desenvolvida muito baseada nos recursos de óleo e gás, como também o próprio conhecimento acumulado de determinadas áreas, sobretudo, né, a área de oceanos, marítimo, é realmente totalmente aproveitável para essas outras formas alternativas de energia. E a cláusula de PDI também tem aumentado bastante, né, o volume de investimentos. Você percebe também uma mudança? Sim, isso é essencial. Eu acho que é um dos principais vetores de inovação no Brasil, é exatamente a cláusula, né, de PDI da ANP, que destina um recurso considerável, né, para ser investido no país na questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, isso é muito importante porque capacita pessoas, são laboratórios enormes. Então, eu acho que esse foco, né, que o setor de petróleo, que começou lá atrás, né, teve de que vamos, né, ser autossuficientes em petróleo, depois vamos explorar águas profundas, depois pré-sal, tudo isso, esse drive, né, foi muito importante para desenvolver. Eu acho que em outras áreas talvez seja o que falta, né, essa direção. Uma das tecnologias, né, que mais se fala dentro da indústria de petróleo para a descarbonização seria captura de carbono. Captura de carbono com armazenamento e captura com uso, né? O CCS e o CCUS. Que linhas tecnológicas, que rotas nós temos em estudo no Brasil? Olha, são inúmeras possibilidades, né, de você utilizar, né, o carbono. Tem o CCS, que é basicamente você capturar e sequestrar o carbono, que tem sido muito utilizado até mesmo, não, independentemente da indústria de óleo e gás. Você tem isso em outras indústrias, como aço, etc. Mas o que é mais interessante realmente é esse que é o uso, né? Você dá um destino comercial, um valor econômico a esse carbono que sempre tem, né? Então, a questão é muito a gente conseguir ter uma economicidade no aproveitamento desse carbono. Potencial técnico existe, você sabe o que tem que fazer. O desafio é como fazer isso de uma maneira eficiente, competitiva. Então, por exemplo, lá na COP, a gente tem pelo menos 13 programas de laboratórios atuando nisso, porque, na realidade, quando você quer extrair o CO2 e utilizar esse carbono para algum outro destino, você tem uma série de fases, né? Não só da separação, então tem um grupo de membrana que separa esse CO2 do gás, né, natural. Você tem o transporte, você tem corrosão, novos materiais e, no final, como fazer a síntese para novos combustíveis ou para a indústria química, né, onde você pode utilizar e tem aí um potencial grande para utilizar o CO2. A indústria de hidrogênio também entra dentro desses estudos de aproveitamento? Sim, hidrogênio é uma alternativa bem interessante para o Brasil, mas, no meu ponto de vista, o hidrogênio no Brasil, a rota mais interessante para nós é a partir da eletricidade, da eletrólise, seja em função da gente ter, às vezes, muita geração
de energia renovável em momentos onde ela não está sendo utilizada, né? Por exemplo, eólica, não está sendo necessário naquele momento, então você usa aquela energia para produzir o hidrogênio. Seja também utilizando nossos recursos hidráulicos, né? De hidrelétricas que em determinados momentos também tem que verter a água, não está gerando naquela hora, e isso também pode ser utilizado para o hidrogênio. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil tem essa posição muito confortável de ter o que a gente chama de hidrogênio verde, né? Ou totalmente descarbonizado. Porque o hidrogênio, a partir do gás, acaba tendo o carbono para também, de novo, ter que ser capturado, ser estocado. Então, é um custo aí adicional, mas também é possível, né? Que horizonte de tempo você imagina que a gente vai poder aproveitar economicamente o hidrogênio? Olha, eu vejo que pelo volume, né, de recurso que está sendo destinado a isso, não imagino que seja um período longo. Porque é até interessante você ver que estávamos falando da cláusula, né, do petróleo. Grande parte das empresas de petróleo estão usando esse recurso exatamente para a transição. Então, é curioso você ver que o recurso que está vindo da exploração, eles vão destinando, porque é interesse, né, da própria indústria. Então, quando você usa aquele carbono da exploração de petróleo, ao vender aquele barril de petróleo, ele vai ter uma pegada, uma intensidade de carbono mais baixa, né, um conteúdo de carbono menor, porque você utilizou o carbono para numa outra situação. Então, para a própria indústria de petróleo, ter essa produção descarbonizada é muito interessante, porque isso passa a ter um valor no mercado do barril de petróleo. Um barril de petróleo com menos carbono vale mais. E que outras tecnologias você poderia destacar que estão lá em estudo na COP? Olha, a gente tem muitas tecnologias que acabam migrando para outras áreas de conhecimento, né? Você tem, por exemplo, toda a parte de modelagem matemática, machine learning, inteligência artificial. Tudo isso é utilizado não só para a indústria do petróleo, né, mas como você também começa a utilizar para outras. Tem um exemplo também bem interessante de te dar, que é a própria questão dos meios porosos, porque você, para sequestrar o carbono e estocar, né, esse CO2, você precisa encontrar rochas que possam, né, absorver esse gás, esse CO2. E nesse estudo, né, desse mapeamento de rochas, etc., o mesmo grupo começa a ver que isso pode ser utilizado também para recursos hídricos, para agricultura, para outras áreas. Então, é o mesmo grupo que trabalha nessa questão, né, para a estocagem de CO2, começa a olhar também para a questão de água, né, aquíferos, etc. Então, é muito interessante como o conhecimento acaba não tendo mais muita fronteira, né, vai servindo para várias áreas diferentes. Então, aproveitando para falar do conhecimento, você diria que a inovação, o desenvolvimento tecnológico da indústria de petróleo pode ser um atrativo para jovens estudantes, que a gente ouve aqui apagão de mão de obra, falta de interesse por ser indústria fóssil. Acho que esse pode ser um caminho para a atração. É verdade, isso é um grande desafio para a gente, né? Porque você tem cada vez menos, né, pessoas, alunos nas áreas de engenharia, mas aí não é só a área de óleo e gás, não. Há um desinteresse que eu não sei se é realmente uma questão de você reformular currículo, tornar o curso mais interessante, mais curto talvez, porque são 5 anos para fazer a graduação, aí depois você vai fazer um mestrado. E o jovem hoje em dia está com uma velocidade diferente, né? É uma coisa mais imediatista, para poder ir logo trabalhar. Então, eu acho que a gente precisa realmente refletir melhor qual o futuro mesmo da engenharia e atrair esses jovens, mas esse apagão não se dá só para óleo e gás, não. Só para o fóssil. Tá bom, então, Suzana, muito obrigada. Nada.